Maurício Isla não vai mais jogar com as cores do Flamengo. No vídeo de hoje do Futebol News eu vou te explicar toda a história porque o lateral direito chileno não vai mais jogar pelo Flamengo e o motivo disso. Também te falo sobre a possibilidade de Diego Costa acertar com o Corinthians. As possibilidades são bem grandes. Será que enfim o Corinthians vai ter um novo camisa 9? Também vou te falar aqui sobre a Rússia que está fora da Copa do Mundo, além de demais outros assuntos. Fala galera, beleza com vocês? Estamos em mais um vídeo do Futebol News. Para você que chegou no meu canal e não me conhece, prazer, meu nome é Carlos Daniel. Seja bem-vindo para mais um vídeo do Futebol News. E antes da gente começar o vídeo, peço que você deixe o like, isso é bem importante. Se inscreva no canal, aperta esse botão de inscrever-se aqui embaixo. E você se inscrevendo no canal dá uma moral muito grande pro canal. E você que já é inscrito, verifique se você está inscrito no canal. O YouTube tira a inscrição de vez em quando dos usuários, e isso acontece, então verifica aí se você está inscrito. Se o botão estiver vermelho, você não está inscrito, então aperta nele. Se ele estiver cinza, você já é inscrito, então você não precisa fazer absolutamente nada. Bom, compartilhe também esse conteúdo para o máximo de pessoas possíveis. E agora, sem enrolação, bora para o nosso conteúdo. Bom, bora começar esse vídeo primeiramente falando sobre Copa do Brasil. Nesta terça-feira tivemos jogos ainda da primeira fase. E também vamos falar sobre um pouquinho de Libertadores aqui. Pela Copa do Brasil, nesta terça-feira o Grêmio jogou contra o Mirassol, jogo que aconteceu lá em São Paulo, e o Mirassol ganhou do Grêmio, sim. O Mirassol ganhou de 3-2 e o Grêmio, pela primeira vez em sua história, está eliminado da Copa do Brasil na primeira fase, galera. Sim, o time que é comandado por Roger Machado já teve o seu primeiro vexame na temporada, que é ser eliminado da Copa do Brasil. Não que ser eliminado da Copa do Brasil seja um vexame, até porque a Copa do Brasil é um dos campeonatos, além do Brasileirão, mais disputados aqui do nosso país. Mas, assim, se o Grêmio fosse eliminado lá nas oitavas, nas quartas de final a gente entenderia, mas ser eliminado na primeira fase, na primeira sol, aí complica. Então já temos o primeiro vexame tricolor deste ano de 2022. Agora só sobe para o Grêmio o Gauchão e o Campeonato Brasileiro. Vamos ver que o Grêmio vai ter que lutar nesse Brasileirão desse ano para subir novamente para a Série A. Bom, e para quem acompanhou o vídeo curto que eu fiz desta terça-feira falando sobre como o Maricá chegou à Copa do Brasil, se você não viu esse vídeo, é um vídeo de menos de 50 segundos, eu vou estar deixando ele aqui no link, na descrição, para você estar dando uma olhada lá. Vídeo de 42 segundos, você não vai nem gastar um tempo de sua vida assistindo esse conteúdo, é bem rapidinho. Eu tô explicando ali como o Maricá chegou na Copa do Brasil. Maricá, do Rio de Janeiro, enfrentou o Guarani nesta terça-feira pela primeira fase da Copa do Brasil. Maricá, que nunca disputou a Copa do Brasil em sua história, primeiramente. Essa é a primeira vez que o Maricá disputa esse torneio. E o Maricá foi eliminado na primeira fase, perdendo de 1-0 para o Guarani. O gol do Guarani veio de uma falha do zagueiro do Maricá, e o Lucão do Break, ex-fluminense, marcou para o Guarani. Guarani classificado, Maricá do Rio de Janeiro eliminado na primeira fase. Vai encerrar esse assunto aqui de jogos falando do Fluminense. Nesta terça-feira tivemos Libertadores da América, mais precisamente pré-Libertadores da América. O Fluminense enfrentou o Milionários, clube da Colômbia, lá em Bogotá, no primeiro jogo, na semana passada. O Fluminense havia ganhado do Milionários por 2-1. Então, aqui em São Januário, no Rio de Janeiro, o Fluminense precisava de um empate ou de uma vitória para garantir sua classificação. O Milionários precisava de um gol para levar o empate no agregado para os pênaltis, 2 gols ou mais para se classificar direto. O Fluminense ganhou esse jogo por 2-0. Boa partida do Fluminense, 10ª vitória seguida do Flu na temporada. O Fluminense vem quebrando recordes. O Fluminense não conseguia esse feito de 10 vitórias seguidas tem um tempão já. O Fluminense, quando alcançou a sua 9ª vitória seguida, que foi contra o Vasco no último sábado, alcançou um feito histórico que não acontecia desde 1941. Agora, 10 vitórias seguidas. Confesso que eu não tive tempo de pesquisar qual foi a última vez que o Flu fez 10 vitórias consecutivas. A última vez que o Fluminense perdeu foi logo no início do ano, na estreia do Clube Carioca contra o Bangu, pelo Campeonato Carioca mesmo. Agora o Fluminense vai enfrentar ou o Atlético Nacional da Colômbia ou Olímpia.
Muito provável que o Fluminense pegue o Olímpia, já que no primeiro jogo entre essas equipes, o Olímpia saiu ganhando por 3-1. Ei, torcedor tricolor, você gostou da atuação do seu time do coração nesse jogo de pré-Libertadores? E como você está achando que o Fluminense está nesse início de temporada? Bom, deixa aqui nos comentários e me conta. Bora agora falar galera, sobre a FIFA. A FIFA excluiu a Rússia de participar da Copa do Mundo. A FIFA suspendeu a Federação de Futebol da Rússia. Desse modo, o país que entrou em guerra com a Ucrânia há quase uma semana atrás está proibido de jogar as eliminatórias da Copa do Mundo, que ocorrerá esse ano lá no Catar. E como a Rússia está fora das eliminatórias, consequentemente, o país fica fora do Mundial. A decisão, que foi tomada da FIFA em conjunto com a UEFA, suspende todos os tipos de seleções russas, como seleção de base, seleção masculina e feminina e até clubes do próprio país. Um exemplo disso é o Spartak Moscou, que foi eliminado da Europa League. Com isso, o Red Bull Leipzig avançou para a próxima fase. A Rússia pode recorrer a essa decisão no Tribunal Arbitrário do Esporte. Essas sanções contra a Rússia podem cair em algum caso de acordo de paz entre os países, que no caso são a Rússia e a Ucrânia, que atualmente, como falei, estão em guerra. As medidas foram tomadas pelo Bureau do Conselho da FIFA, instância da entidade que conta com os 6 presidentes das confederações continentais de futebol e também pelo Comitê Executivo da UEFA. A UEFA, no caso, é o órgão que toma todas as decisões mais importantes lá do futebol europeu. Vale lembrar que a UEFA também anunciou a rescisão de contrato com um patrocínio milionário que a UEFA tinha com a empresa russa de estatal que é a Gazprom. A Rússia, no dia 24 de março, enfrentaria a seleção da Polônia pela repescagem da Copa do Mundo. A Polônia se recusou a jogar contra a Rússia em qualquer circunstância. A mesma decisão também foi tomada pela Suécia e pela República Tcheca, que também se enfrentam pelas eliminatórias da Copa. No caso desse jogo, entre Rússia e República Tcheca, quem vencesse nesse jogo iria pegar o vencedor de Rússia ou Polônia. Segundo o Globoesporte.com, deve haver uma medida para que a Polônia vença esse jogo, já que a Rússia não vai mais disputar as eliminatórias. Então, a Polônia deve vencer esse jogo, sem mesmo nem ter entrado em campo, famoso WO, e aí avance a próxima fase. Mas a UEFA que vai decidir tudo, então a UEFA que vai tomar as decisões. A UEFA vai ver se a Polônia vai avançar, a UEFA vai ver o que vai acontecer. A tendência é que a Polônia passe, já que não vai mais enfrentar a seleção russa, que foi excluída das eliminatórias. Bora agora falar de futebol brasileiro, galera, mais especificamente sobre o atacante Diego Costa. O atacante Diego Costa foi uma peça muito fundamental do time do Atlético Mineiro, tanto nas campanhas do bicampeonato do Brasileirão e também da Copa do Brasil. O jogador chegou em agosto de 2021 e mesmo sofrendo com algumas diversas lesões, o Diego Costa caiu nas graças da torcida atleticana, tendo disputado 19 partidas pelo Galo. Porém, logo no início do ano, depois de suas férias, o Diego Costa não estava feliz, então pediu sua rescisão contratual com o Atlético Mineiro. O Diego Costa não estava feliz no Galo e decidiu rescindir o seu contrato, e essa decisão foi acatada pela diretoria do Atlético logo nas semanas seguintes. Desde então, o atleta está livre no mercado, sendo especulado em diversos clubes, mas até agora não acertou com ninguém. Com isso, seu destino começou a ser fortemente especulado, tanto no futebol brasileiro quanto no futebol europeu. Diego Costa também não esconde que seu principal desejo atualmente é retornar ao futebol da Europa. Lá, o Diego Costa foi especulado em diversos clubes, como Arsenal, Atalanta e Fenerbahçe. Mas como ele foi só especulado e também não recebeu nenhuma proposta concreta, o Diego Costa pode repensar e pode querer novamente atuar no futebol brasileiro. Porém, de acordo com o portal Fichares, o Diego Costa está perto de ser o mais novo reforço do Corinthians, que está no mercado em busca de um camisa 9.
O nome do jogador, inclusive, agrada muito ao técnico português Vitor Pereira, que já iniciou seus trabalhos na equipe do Timão. Bora agora falar de Flamengo, galera. Bom, o lateral direito chileno Maurício Isla não deve mais vestir as cores do Fla. Bom, o Isla tem pouco tempo do clube, o Isla não tem tanto tempo assim dentro do Flamengo. E para piorar a situação do Isla, no último domingo ele foi flagrado em uma festa, logo depois de ter sido dispensado pelo Flamengo da partida contra o Resende pelo Campeonato Carioca. Então, o Maurício Isla deve ter o seu futebol negociado, passando até mesmo por uma rescisão contratual. Porém, para o Flamengo não ter que acatar com prejuízo, o Fla pensa em fazer montante, ou seja, o Flamengo pensa em fazer dinheiro com a venda de Isla, o que não será uma tarefa tão simples assim, visto que o chileno está em seu último ano de contrato com a camisa do Flamengo. Se o Flamengo falhar na venda de Isla, ou seja, se o Flamengo não conseguir fazer a negociação do lateral com nenhum clube e não conseguir principalmente faturar com isso, uma rescisão contratual irá acontecer e o Isla ficará fora do Flamengo. Porém, o Flamengo não vai ganhar nada com isso. Antes do jogo do Flamengo contra o Resende, o Isla não foi relacionado, o Isla não entrou em campo. Ele foi dispensado pelo Flamengo por conta de estar com problema de saúde. Segundo o Flamengo informou, o Isla estava com virose, por isso não participou no jogo do Campeonato Carioca. Logo mais tarde, o Isla foi flagrado em uma festa segundo informaram jornalistas, que estava com aglomerações e o Isla estava lá curtindo a festa. E ele saiu, ele não jogou o jogo do Flamengo naquele mesmo dia porque ele alegou que estava doente e no mesmo dia ele vai para uma festa. E aí a situação ficou muito ruim para o Isla. O filme do Isla foi torrado do Flamengo e isso é um grande motivo já para uma rescisão contratual, até mesmo uma saída do Flamengo. Vamos lembrar também que não é só o Isla que está envolvido nisso. O atacante chileno Eduardo Vargas, do Atlético Mineiro, também estava presente e também estava curtindo a festa com o lateral do Flamengo. Isla chegou no Flamengo lá em 2020, sendo cotado para ser o grande substituto de Rafinha, que naquela época havia saído rumo ao Olympiacos da Grécia. Desde então, o Isla vem acumulando bastante assistências no Flamengo e títulos ganhos, mas também nunca foi unanimidade dentro do Flamengo, e até mesmo muitas vezes ele foi alvo de críticas da torcida do Flamengo. Quando o Flamengo estava jogando mal no ano de 2021, quando o Flamengo jogava um jogo que a torcida considerava ruim, a maioria das críticas sempre caía sobre as costas de Isla. E isso até os dias de hoje não mudou muito. Agora que o Isla alegou que estava doente, com virose, não jogou contra o Resende, e horas depois ele aparece numa festa que, segundo o jornalista, estava com muitas pessoas, e aí ele estava lá, alegou que estava doente, foi pra festa. Isso queimou o filme do Isla no Flamengo. Se a torcida do Flamengo já pegava no pé do Isla quando ele jogava mal, quem dirá agora? Então o Flamengo já está revendo isso daí. Há uma gigantesca possibilidade do Isla sair do Flamengo. E como eu falei, o Fla quer lucro, né? O Fla quer vender ele para fazer um certo montante. O Flamengo não quer assinar uma rescisão contratual e ver o Isla saindo de graça. O Flamengo quer vender ele, então agora o Flamengo vai procurar clubes que estejam interessados no chileno para fazer negociações. E aí, você queria o Maurício Isla no seu time? Deixe seu comentário aqui embaixo e deixe a sua opinião. Bora encerrar esse vídeo, galera, falando sobre David Neres. Aos 24 anos, David Neres pode estar retornando ao futebol brasileiro. Tendo vivido um grande momento entre os anos de 2017 e 2019, o David Neres atualmente viu seu rendimento cair. E essa falta de rendimento, essa queda de rendimento do David Neres fez com que o jogador brasileiro perdesse sua vaga na seleção brasileira e inclusive foi negociado com o Ajax, na qual ele foi contratado pelo Shakhtar Donetsk. David Neres chegou ao clube ucraniano na última janela de transferências, mas deve deixar o clube sem mesmo ter estreado.
Isso porque a Ucrânia recentemente foi atacada pela Rússia, todo mundo sabe disso. Então a tendência é que jogadores brasileiros, principalmente jogadores estrangeiros, assinem um acordo para deixar os seus clubes. Vale lembrar que alguns jogadores brasileiros chegaram já aqui no Brasil, como por exemplo o Pedrinho e entre mais outros jogadores. Então esses jogadores brasileiros, principalmente estrangeiros que chegaram ao Brasil também, vão tentar fazer uma negociação, assinar um acordo para deixar seus clubes na Ucrânia e não atuar mais lá, já que lá agora é uma zona de conflito. E, de acordo com o portal Central da Bola, David Neres será jogador do São Paulo. Segundo a própria fonte, David Neres já teria um pré-acordo assinado com o São Paulo. David Neres chegaria no São Paulo por um empréstimo de 6 meses e também esse contrato poderia se estender caso o conflito na Ucrânia se estendesse mais ainda. O próprio Shakhtar Donetsk acredita que negociar o David Neres entre outros jogadores brasileiros e estrangeiros seria uma boa opção, já que o clube ucraniano enxerga que deixar esses jogadores parados não vai ser nada bom, tanto para o clube quanto para os próprios jogadores. Bom, pessoal, por aqui que eu fico. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, de coração. Se gostaram, não esqueça de clicar no gostei, não custa nada. Clica no like, capricha nesse like. Isso é muito importante. Tem que lembrar de deixar o like. Se não deixar, aí o YouTube entende que você não gosta desse vídeo. O YouTube para de recomendar meus vídeos pra você. E aí você fica desinformado sobre o mundo da bola. Você pensa que eu não tô postando mais vídeo, quando você já postei uns 5 vídeos e você não recebeu meus conteúdos. Então, vai lá. Deixa o like nesse vídeo e para melhorar mais ainda, se inscreve nesse canal, não custa nada, é muito fácil, é muito rápido e é 100% gratuito. Você só vai apertar nesse botão de inscrever-se aqui embaixo, não custa nada, é só dar um clique, você já está inscrito. E se você já estiver inscrito, compartilhe esse conteúdo para o máximo de pessoas possíveis, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe no seu WhatsApp, no seu grupo da família, compartilhe para aquele amigo ou aquela amiga que você sabe que não conhece o canal e que gosta de futebol, porque eu tenho certeza que essas pessoas vão gostar muito do nosso conteúdo aqui no YouTube. Beleza? Bom, vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.